a peça da denúncia do PGR foi divulgada, e assim vocês acham em grandes portais de notícia, como o portal G1, que é das organizações Globo, é uma peça com 272 páginas. Ok. Mas, senhores, o título da matéria falava que a PGR tinha denunciado 34 pessoas. Mas você abre essa peça de 272 páginas, você chegou a abrir, João? Você tem 8 denunciados. 8. Não, espere um pouquinho, eu chamo assim que for necessário, Renan. 8 denunciados. Aí eu fiquei me perguntando, o que será que aconteceu? Tem 8? Estão falando em 34? Cadê os outros 26? Onde estão os outros 26? E olha daqui, olha de lá. Aí eu falei, bom, deixa eu ler essa peça com 272 páginas, que denuncia 8 pessoas. O Ramagem, Almirante Almir Garnier, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, General Paulo Sérgio e General Braga Neto. Essa de 8. O que diz a petição? A petição, ela fala de uma organização criminosa para impedir, por meio de violência ou grave ameaça, o funcionamento dos poderes da República, que é o crime de tentativa, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, e depor governo legitimamente eleito, que é o crime de golpe de Estado, além de concorrer via auxílio moral e material para a depredação, né, o patrimônio histórico, tombado, etc. e tal. Bom, essa petição, ela é muito interessante, porque como nós lemos em todas as notícias, a peça que faz a acusação, ela fala o plano várias vezes. E isso é muito importante, porque no Brasil o plano não é crime. Se está certo ou está errado, eu não sei. Se deveria ser crime, não sei. Mas a própria palavra diz, se deveria ser crime, porque se deveria que não é. Porque o nosso Código Penal tira o plano. O plano só é levado em consideração se o crime for consumado. Porque aí você fala de um crime planejado. Você aumenta a pena. Então o plano não é crime. Aí ele fala o plano várias vezes e é interessante a palavra virtualidades perniciosas, ou seja, tudo que se imputa como crime, a própria PGR reconhece como virtualidade. Bom, além disso, olhando a petição, nós vemos que eu dividi a petição assim. Tem uma parte da petição, dessas 272 páginas, as 18 páginas, depois da apresentação dos denunciados, é um puro panfletarismo, chamado de uma introdução necessária. Isso não existe numa acusação penal. O que se está tentando fazer em 18 páginas, o que o Paulo Gunner tentou fazer, foi um exercício de acrobacia para sustentar que a estrita legalidade não está sendo observada nessa denúncia. Em 18 páginas. 18 páginas. Isso é imprestável. Aliás, isso já diz que essa denúncia é uma porcaria. Que ele está criando um preâmbulo para justificar por que não vai valer neste processo penal o direito penal e o direito processual penal e as garantias constitucionais. Aí depois, na página 25, ele começa a falar do plano antidemocrático. Ele usa a palavra plano mais uma vez. Na página 26, ele diz que desde junho de 2021, isso é muito interessante, desde junho de 2021, os denunciados realizam atos dolosos para a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. O governo legitimamente eleito era o governo Bolsonaro. Como é que eles faziam isso em junho de 2021? Aí eles tentam fazer colar. Eles pegam uma pesquisa da Gazeta do Povo de julho de 2021 dizendo que Lula ganharia a eleição. Mas então como é que começou? Como é que desde junho eles já estão se preparando para depor o governo legitimamente eleito, sendo que o governo legitimamente eleito naquela época era o governo do Bolsonaro? Olha que falha! Aí depois, ele diz que desde 6/21, eles também já se preparavam para dar sequência a atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Me desculpem, mas o processo sucessório começa com a eleição. E quem rompeu com a normalidade e a legalidade e a constitucionalidade e a decência do processo sucessório foi o TSE, ao fazer uma súmula 7 meses e meio depois do prazo. Então o PGR deveria processar o Alexandre de Moraes e todos os coleguinhas dele que aprovaram uma regulamentação em 20 de outubro de 2022, sendo que a legislação só permite até o dia 3 de março. Até o dia 5 de março. Tá errado. Na página 27, o PGR fala em manipulação de notícias eleitorais. Ora,
Descobriu-se agora há pouco que o Felipe Neto, que fez campanha para o Lula, foi junto com Luiz Inácio Lula da Silva ao último ato de campanha televisiva no período da tarde. Lula levou o Felipe Neto, fez campanha para ele, e Felipe Neto prestou serviços através de sua instituição, que recebeu dinheiro de uma fundação estrangeira, do Jorge Soros, ao TSE. Portanto, se tem alguma campanha viciada, foi a campanha do TSE. Por que Alexandre de Moraes e a sua turminha não estão sendo denunciados por atos antidemocráticos? Mas, o que traz de prova essa denúncia? Tem o caderninho do general Heleno, nas páginas 33 a 38 e 45 a 47. Ora, se eu pegar meu caderninho e escrever que eu combinei com o Alexandre de Moraes de soltar uma bomba na Praça da Sé, será que ele vai ser processado? É claro que não! Então não tem nada contra o Bolsonaro aqui. Aí depois tem um doc que foi achado nos arquivos do Ramagem, nas páginas 38 a 44. Alguma prova com o Bolsonaro, envolvimento do Bolsonaro? Não. Depois tem uma entrevista e uma live pública do Bolsonaro, as páginas 47 a 49. Depois tem discursos públicos do Bolsonaro, nas páginas 50 e 51. Aí eles revocam, cavucam a questão da ABIN paralela, das páginas 51 a 63, e eu me pergunto, e a ABIN paralela do Alexandre de Moraes com o TSE com talha-ferro? Porque se a justiça tem que ser feita, o direito tem que ser aplicado de forma isonômica. Senão não é justiça, é perseguição política. Aí depois tem um blá 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 desgraçado de debates públicos da página 63 à página 120. Ou seja, não tem uma prova até a página 120. Aí depois vem nas páginas 120 a 140 os textos do secretário executivo da presidência, Mário Fernandes, o tal punhal verde e amarelo. Mas nada de Bolsonaro até o momento. Aí depois tem uma reunião na casa do Braga Neto sem o Bolsonaro, nas páginas 140 a 146. Aí tem a questão dos monitoramentos, que aconteceram nas páginas 146 a 149. Mas o monitoramento é uma violação de privacidade, não é golpe de Estado. E se for golpe de Estado, o STF tinha que cair, inteiro. Inteiro. A gente tinha que chamar uma corte para julgar todos os ministros do STF, do TSE. Não, não é? É. Depois tem, olha que absurdo, depois tem uma reclamação das atitudes, dos requerimentos processuais eleitorais do PL nas eleições de 2022. Isso ocupa as páginas 149 a 163. Aí depois aí agora fala, é o filé, o decreto do golpe de Estado.